Essa luta que você está enfrentando, na verdade, não é para te destruir. Tem um propósito em todas essas circunstâncias. E muitas vezes nós achamos que o fato de Deus nos amar deveria livrar a gente de viver problemas ou até processos difíceis. Mas na verdade, o Senhor ele sempre tem uma forma de nos ensinar, até mesmo nessas situações. Se você quer entender melhor, fique nessa dopamina que eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Eu quero te convidar a preparar o seu coração, a já pegar a sua Bíblia, caderno, caneta na mão, para você anotar tudo que o Senhor falar com você através do nosso devocional de hoje, essa nossa dopamina. Eu tenho certeza que ela será uma resposta de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes nós passamos por circunstâncias, situações em que a gente até se pergunta, mas Deus, o Senhor realmente me ama? Por que que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes a gente fica nesse questionamento, a gente fica nessa dúvida, nessa indagação e até condicionamos o fato de Deus nos amar ou não nos amar pelos problemas que nós enfrentamos. Só que o Senhor, ele tem propósito em todas as circunstâncias, até nas nossas fases difíceis. Mas para isso a gente precisa compreender o plano de Deus. E hoje eu quero trazer para você um entendimento, uma visão diferente, talvez te levar a olhar para uma outra ótica os processos que você tem enfrentado na sua vida. Mas antes, eu preciso te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com suas amigas. Essa interação é muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas com essa palavra. Não retenha só para você. Compartilhe. Você pode ser um agente de transformação e às vezes a resposta que uma pessoa que você conhece precisa está realmente em você compartilhar um link dessa mensagem com as suas amigas ou até nas suas redes sociais. Seja de fato um canal de transformação para outras pessoas. E se você é nova por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva para não perder os nossos conteúdos de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Temos as nossas dopaminas, que é esse nosso tempo de devocional, de reflexão da palavra de Deus. E se você ama estudar a palavra e quer se aprofundar no estudo prático da palavra de maneira bem didática, eu te convido a fazer parte do nosso ponto de acesso, que é a nossa escola de estudo, onde a gente tem estudado todos os sábados às 10 horas da manhã a palavra de Deus. E os últimos sábados, os próximos também, nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte. Então já prepare o seu coração, porque no próximo sábado temos nova aula. Tenho certeza que você não vai se arrepender em participar. Então, agora que eu já passei os recados, vamos ler o que a palavra de Deus nos diz e aprofundar no entendimento que ela traz para nós hoje, neste dia? Abra sua Bíblia aí em João, no capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos e eu gostaria que você prestasse muito atenção no relato que essa passagem traz para o nosso coração. O texto diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Vamos entender e compreender o que essa passagem realmente traz de compreensão, né, e de direcionamento para as nossas vidas. Se nós entendemos o que essa palavra traz, a gente vai ver 2 coisas muito importantes. A primeira delas é que Lázaro não era qualquer pessoa para Jesus. Lázaro era um grande amigo de Jesus. A Bíblia mesmo relata que Lázaro era um homem que Deus, né, o próprio Jesus amava. Ele amava muito Lázaro. Lázaro era como se fosse um irmão, né, uma pessoa da família a quem ele tinha muita intimidade, tinha muita proximidade. E essa intimidade que ele tinha com Lázaro
era algo que gerou um grande entendimento para Maria, para Marta e para o próprio Lázaro, que se eles avisassem Jesus que Lázaro estava doente, Jesus voltaria o quanto antes para ajudar Lázaro a se recuperar da doença. E é por isso que eles mandam a mensagem, as irmãs de Lázaro mandam a mensagem dizendo exatamente assim: Mestre, aquele quem tu amas está doente. Então, a maneira como elas falavam era exatamente, olha, se o Senhor ama mesmo Lázaro, venha porque ele está doente. Aquele a quem o Senhor ama. É muito interessante porque nós condicionamos o cuidado de Deus para as nossas vidas através do amor dele por nós. Então, Senhor, se o Senhor me ama, me livra desse problema. Se o Senhor me ama, me livra dessa doença. Se o Senhor me ama, me cura. Se o Senhor me ama, muda a minha história, muda o meu cenário. E a gente tende a condicionar o amor de Deus ao que ele deve fazer por nós. Só que existe um entendimento que nós não compreendemos do propósito de Deus. E é exatamente isso que Jesus fala. No verso 4, quando ele ouve essa notícia, ele diz assim: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus já sabia que essa circunstância difícil na vida de Lázaro e de toda a sua família, na verdade, tinha um propósito maior. E o propósito não era a morte de Lázaro, não era a destruição de Lázaro, mas era a glorificar o nome de Deus no tempo certo e no momento em que ele realmente se revelasse na situação. Agora eu gostaria de te convidar a pensar: o que hoje você está vivendo na sua vida? Você já parou para perceber se realmente o que você está vivendo é porque Deus não te ama ou porque ele, na verdade, tem um grande propósito na sua vida através desse processo tão difícil que você está enfrentando? Muitas vezes a gente acha: mas Deus, se o Senhor me amasse, o Senhor teria curado, o Senhor teria me livrado, o Senhor teria me dado aquilo que eu pedi, o Senhor teria mudado a minha situação. E muitas vezes nós ficamos nesse entendimento de que se o Senhor me ama, o Senhor tem que me livrar, o Senhor tem que fazer por mim. Só que o fato de Deus te amar é justamente a maneira como ele é glorificado através da sua vida. E até o momento de dificuldade, de dor que você enfrenta, há um propósito do Senhor nessa circunstância. Lázaro, ele era um grande amigo de Jesus. Jesus o amava. A ponto, se você for um pouquinho mais à frente, no verso 35, quando ele chega, na cidade de Lázaro e ele se encontra ali naquela circunstância de morte, onde Lázaro já estava enterrado há 4 dias, diz ali que Jesus chorou, a tão conhecida passagem mostrando a humanidade de Jesus ali. Ele chora, ele sente a dor da perda do amigo, mas ao mesmo tempo ele sabe que aquele processo difícil era necessário para que ele pudesse ser visto como filho de Deus. Porém, a nossa falta de compreensão leva a gente sempre a olhar para o lado onde Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não cuida de mim, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus tem filhos preferidos. Porque a gente condiciona as nossas circunstâncias com a circunstância do amor de Deus. Então, se eu estou passando por um problema é porque Deus não me ama. Se eu não estou sendo, de fato, vivendo as vitórias e as conquistas que eu desejo, é porque eu estou realmente desagradando a Deus e eu estou em pecado e nada mais vai dar certo na minha vida. E a gente vive com esse pensamento mas tão deturpado que leva a gente a não entender os processos de Deus em nós. E Maria, Marta e Lázaro aqui, eles estavam com esse mesmo entendimento. A ponto que, se a gente for um pouco mais à frente, no verso 21, quando Maria encontra com Jesus, olha só o que ela diz: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor realmente amasse o meu irmão, você teria voltado, ele não teria morrido, porque o Senhor teria feito um milagre. Quantas vezes a gente não fala: mas Deus, se o Senhor tivesse feito naquele tempo, se o Senhor tivesse agido naquela hora. Mas o Senhor não fez. O Senhor não agiu. Então acabou, não tem mais jeito. Minha vida não tem mais chance.
meus sonhos foram destruídos, não tenho mais oportunidade, acabou. Só que Deus, Ele está nos trazendo hoje esse entendimento de que o fato de estarmos passando por processos difíceis não significa que Ele não nos ama. Pelo contrário, o amor de Deus, Ele é tão grande que até mesmo em meio aos nossos problemas, Ele é glorificado. Porque é no meio do problema, quando a gente não vê solução, é onde a gente entende que o único que pode mudar a nossa situação é o próprio Deus. E Jesus, ele tinha que ser glorificado nessa situação, porque tinha que acontecer justamente naquele momento onde 4 dias já tinham se passado, porque na cultura judaica, dentro de 3 dias ainda havia a possibilidade de ressurreição. Para eles ainda havia uma chance de talvez a alma voltar para o corpo e aí, consequentemente, voltar a viver. Então, passado ali 3 dias, já não tinha mais chance, agora não, agora já acabou. E também, se a gente olha na questão de estudos, né, fisiológicos, você vai ver que o corpo ele se decompõe em 3 dias. Então, o 4º dia já está totalmente destruído, não tem mais nada, os órgãos já foram explodidos, tudo já foi acabado ali, então não tem mais o que fazer com o corpo depois de 4 dias de morto. Então, Jesus ele tinha que chegar num cenário impossível, onde já não tinha solução humana, onde já não tinha nenhuma possibilidade até de fé das pessoas ali, para que ele pudesse mostrar que para ele nada é impossível. Então, muitas vezes, Deus ele permite que você vá para o caminho mais estreito, para o fundo do poço, onde você acha que você não vai mais conseguir sair, para que você entenda que não é sobre você, mas é sobre Ele. Eu passei por esse processo pessoal, quando eu entrei em depressão, quando eu vivi uns processos na minha vida em que eu pensei que eu não teria mais jeito, que eu não conseguiria mais fazer o que eu fazia, que eu não conseguiria mais, por exemplo, compartilhar devocionais com as pessoas, porque eu estava me sentindo mal, eu já achava que eu não tinha mais como sair daquela circunstância, mas foi no momento onde eu me vi no fundo do poço, sem nenhuma expectativa, que Jesus apareceu e falou: ei, Stephanie, sai para fora. E é o que ele faz com Lázaro. Quando ele chega, ele fala: eu estou aqui, e ele não morreu, ele só dorme, ele vai ressuscitar. E é interessante ver que quando Jesus chega e chama Lázaro para fora, todos ficam atônitos, porque era algo impossível, improvável que acontecesse. E ali ficou claro que Jesus tinha um poder extraordinário de ressuscitar mortos. Que até os mortos ele trazia vida. Você consegue entender? Então o que a palavra de Deus está trazendo para mim e para você hoje é que muitas vezes vai sim parecer impossível. A sua situação vai fazer você duvidar, inclusive, do amor de Deus. Só que você não pode cair nessa armadilha de Satanás. Porque é isso que o inimigo quer, que você pense, que Deus não te ama, que Deus te esqueceu, que Deus ignora a sua dor, que Deus não se importa com os seus sonhos, que Deus não se importa com você. Porque, na verdade, é no momento em que essa circunstância, esse cenário é impossível, é onde as dúvidas começam a surgir, mas é aí que a nossa fé precisa existir. Lembra da nossa dopamina passada, onde eu falei que Jesus ele diz que para a gente viver as obras de Deus, nós precisamos crer. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Mesmo que pareça que Jesus não está conosco, mesmo que pareça que Jesus se esqueceu de mim e de você, creia que Ele não se esqueceu. Creia que Ele te ama. Creia que Ele tem a solução para tudo que você está vivendo. Maria, Marta, nessa circunstância, elas ficam desesperadas, tristes, angustiadas e falam para Jesus que o irmão morreu porque Jesus não estava lá. Porque até então, na concepção delas, só representaria a cura e o milagre de Jesus e o amor de Jesus se ele estivesse lá. Mas olha que interessante, a gente vê que justamente quando Jesus ouve a notícia, diz lá no verso 6, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias. Ele ficou de forma intencional onde ele estava e ele não foi ver Lázaro de forma intencional. Parece duro, parece que ele não ama, parece que ele não se importa, mas ele sabia que quando ele chegasse, a situação seria diferente. E ele queria que as pessoas realmente
olhassem para a circunstância e dissessem, não tem mais jeito. Para que elas pudessem ver que para Deus nada é impossível e que Ele era o Filho de Deus, o que tinha o poder de trazer vida para aquele que estava morto. Você consegue entender que na sua vida, na circunstância que você está vivendo hoje, pode parecer morto, pode parecer que nada está acontecendo, pode parecer que está tudo destruído, mas se você tiver o discernimento e entender que mesmo no cenário onde Jesus parece que não está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo e que Ele tem um plano perfeito e que na hora certa Ele vai chegar com a solução, você não vai desistir no meio do caminho. E você não vai duvidar do amor de Deus, porque o amor de Deus não está condicionado a você viver tudo lindo e maravilhoso ou a passar problemas. Não quer dizer que pessoas que estão vivendo uma vida linda e maravilhosa, elas realmente estão vivendo debaixo do amor de Deus, da alegria de Deus. Tem muitas pessoas que estão vivendo lindas coisas aos nossos olhos, mas o coração delas estão distantes de Deus. E Deus tem olhado para essas pessoas de maneira triste. E Deus tem olhado para essas pessoas com a compaixão mesmo. Mas a Deus, Ele não tem se agradado da atitude dessas pessoas. E muitas vezes nós condicionamos, fulano é abençoado porque está dando tudo certo para ela. Mas realmente, por quê? A gente condiciona que Deus ele está abençoando alguém porque está dando tudo certo. Se está dando alguma coisa errada, então Deus não está ali não. Às vezes, é no momento de dificuldade que Deus se manifesta. E Ele permite a dificuldade. Um exemplo disso é Jó. O que Jó tinha de culpa? Nenhuma. Mas Jó ele passou pelo processo. E era propósito de Deus para que ele fosse glorificado na vida de Jó. Lázaro, o que Lázaro fez de errado? Nada. Mas era plano de Deus para que Jesus fosse glorificado na vida de Lázaro. Consegue entender? O que você está vivendo? Não sei se isso é alguma consequência que você está colhendo ou se é alguma questão específica que Deus permitiu para te tratar. Mas independente de qual seja o cenário e a circunstância, uma coisa você tem que ter certeza. Se você está em Cristo, Ele vai transformar essa circunstância que você está vivendo em algo para glorificar o nome dEle. Eu quero ler com você o que está escrito lá em Romanos 8. Romanos 8, no verso 28, diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Sejam elas boas ou ruins, sejam os problemas ou as vitórias. Deus ele tem o poder de transformar todas essas coisas para um propósito que Ele tem nas nossas vidas. Consegue entender? Então Ele transforma tudo para o bem. Se você está vivendo um processo que é triste, difícil, se você coloca isso diante de Deus, Ele pega aquilo e Ele transforma em bênção. Ele transforma a maldição em bênção porque Deus ele é transformador. Ele gera transformação. Ele gera vida onde não tem mais vida. O exemplo é Lázaro. Consegue entender? Então, você precisa entender que o plano de Deus não é fazer você viver só no bem bom, só no mar manso. Porque mar calmo não faz marinheiro, já tem esse ditado e é uma verdade. Algumas vezes você vai ter que ir para o mar agitado, algumas vezes você vai ter que enfrentar as tempestades, algumas vezes você vai ter que passar pelo processo difícil para que você possa ser aperfeiçoada para a boa obra que Ele tem em você e você também possa ver o nome dEle ser glorificado na sua vida e não pela sua força. Então a palavra de Deus hoje é muito clara para você. Se hoje você está vendo a tua vida e está levando em consideração o amor de Deus, se você está passando por algo bom ou ruim e você digita isso como se fosse ou não o amor de Deus, mude isso agora. Porque Deus ele te ama e por te amar, Ele muitas vezes vai te levar sim para viver momentos difíceis e passar por situações difíceis, assim como Lázaro teve que passar. Assim como Maria e Marta tiveram que passar. Mas não é para te destruir. Não é para te levar à morte, mas sim para trazer vida, esperança e uma nova percepção sobre o que você está vivendo. E tornar a dor, tornar o pranto, tornar a luta em vitória, em conquista, em festa. É isso que o Senhor vai fazer na sua vida se você se posicionar
compreendendo que a sua luta não é para te destruir, mas é para glorificar a Deus. E se você crê nisso, eu quero orar com você. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, Pai. Muitas vezes nós enfrentamos tantos desafios, tantas lutas, tantos obstáculos, e nós muitas vezes não conseguimos compreender o porquê estamos passando por isso. E até perguntamos a Ti se o Senhor nos esqueceu, se o Senhor não nos ama, se nós fizemos algo de errado, e por não compreendermos o Teu propósito, começamos a considerar coisas indevidas e erradas diante das circunstâncias. Mas a minha oração, Pai, é que neste momento, essa conquistadora que está ouvindo essa dopamina, ela possa compreender que o Senhor a ama, independente dos problemas que ela está vivendo. E que o Senhor tem permitido alguns processos difíceis, porque o Senhor quer aperfeiçoar, o Senhor quer trabalhar o interior e transformar a visão dela para que ela possa ser dependente completamente do Senhor. Então, Pai, que neste momento abra os nossos entendimentos, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz e discernir o que o Senhor tem nos mostrado. Pai, a minha oração é que tudo aquilo que o inimigo tentou frustrar, gerar dúvida, se o Senhor realmente nos amava, se o Senhor realmente se importava, que todos esses pensamentos indevidos que foram plantados em nós sejam eliminados e sejam anulados e quebrados agora em nome de Jesus. E que possa haver em nós a certeza que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós e que o Senhor está nos direcionando para o Teu propósito. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, compartilhe essa mensagem. Se ela fez sentido para o teu coração, comenta aqui o que ela falou com você. Vou ficar muito feliz de ler o seu comentário e te espero nas próximas dopaminas. Tchau, tchau!